Você é uma garota de 17 anos. E um belo dia, o seu dono chega para você e diz: Caetana, você vai ter que casar. E aí, o que fazer? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai falar do livro Caetana Diz Não, da historiadora norte-americana Sandra L. Green. Acho que é essa a pronúncia do nome dela. Bom, ela veio para São Paulo para estudar dois casos. Esse livro aqui trata de dois casos de microhistória. Um da Caetana, uma menina de 17 anos, que era escrava de um rico senhor, que na época, além de fazendeiro, também tinha o cargo de chefe da Guarda Nacional, lá em São Paulo, chefiava a guarda. Antes ele era chefe da tropa de milícias, só que aí criaram a Guarda Nacional e ele foi chefiar a Guarda Nacional. E ele também era um rico fazendeiro, tinha vários escravos, mais de 130. Bom, depois que a esposa desse fazendeiro faleceu, preocupado com o que poderiam falar dele, ou com uma possível influência da Caetana frente às filhas dele, ele resolve mandar a Caetana se casar. Diz para ela: olha, escolha um entre meus escravos aí que você vai casar. E efetua esse casamento. O casamento acontece, rola o casamento. Só que a Caetana não se deita com o marido dela. Ela tem uma ojeriza, assim, uma repulsa à ideia do casamento. E ela não consuma esse casamento. E aí ela se nega, passam alguns dias, o tio dela chega de viagem, que era o escravo de confiança do fazendeiro. Tenta forçar a Caetana a casar e mesmo assim ela não casa. E aí o vizinho do fazendeiro, um outro grande fazendeiro, lá da região, chega para camarada dele lá e diz: não adianta forçar. E aí eles resolvem anular o casamento e entram com o processo. É esse processo que a Sandra vai usar para contar um pouco da história da Caetana. Aqui é um livro de microhistória e tem dois casos. O primeiro é da Caetana, que era uma escrava de 17 anos, que foi forçada a casar e depois pediu anulação desse casamento, o que era bastante raro os padrões de 1834. O segundo processo é o da Dona Inácia, que é um caso um pouco diferente. Ela tinha uma família de escravos domésticos dentro de casa e que, perto de morrer, resolveu dar a liberdade desses escravos, que era uma mãe com 5 filhos, uma mãe já idosa, e também alguns lotes de terra e mais 2 escravos de ganho para esses escravos que seriam libertos. E deixa isso no testamento dela. Só que o sobrinho dela vai manipular de um jeito que esses escravos acabam herdando dívidas, e em cima de dívidas, dívidas e mais dívidas. Esse foi o testamento que ela usou para escrever a segunda história aqui. Os dois casos são micro-histórias, certo? É como se você pegasse a história, jogasse nela num microscópio e fosse analisar ali bem de perto. Mais ou menos essa analogia que a gente faz. Se a história a gente está vendo no telescópio, a microhistória a gente vai estar vendo no microscópio. E uma completa a outra. Olhando para a microhistória, você tem ideia do que vai ser, de como essas relações escravo-senhor podiam acontecer. E como aconteciam mesmo, porque isso aqui é um livro de não ficção. O que está aqui é realmente pesquisa histórica. Bom, eu indico muito esse livro para algumas situações. Primeiro, se você é mulher e quer ver como as relações de mulher, porque tem essa mitologia de que a mulher foi sempre passiva, e não foi, ela tinha voz ativa. Aqui ela tinha voz ativa tanto uma filha de um grande fazendeiro que quis deixar como testamento liberdade para os seus escravos, já que ela não tinha um herdeiro natural, e também quis deixar terras para ele. Claro, depois de morta, a vontade dela não foi feita. E o caso da Caetana, que é bem interessante, uma menina de 17 anos, e que tocou para frente um processo, quer dizer, ela não, né? Fazendeiro, dono dela. Tocou para frente um processo de anulação de casamento, que era uma coisa bem rara para os padrões da época. Esse livro aqui eu indico para estudantes de história, se você é estudante do médio e está precisando fazer um trabalho onde você tem que mostrar como se davam as relações senhor e escravo, como é que essas relações se davam dentro de uma casa, por exemplo. É bem interessante usar esse livro, certo?
Você pode usar tanto a primeira história como a segunda. Se você é um estudante de nível superior e você está precisando mostrar essas relações escravo-senhor, como era que elas se davam na prática, também indico esse livro. Já se você é professor de história e tem que montar uma aula abordando a escravidão, aquelas leis de 1835, abordando como eram as relações diretas senhor e escravo, também é um bom material para se trabalhar. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ajudem a compartilhar, divulguem e até o próximo vídeo.